quantos membros do corpo de Cristo estão perdidos dentro das igrejas, apostatando da fé. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios: se vocês não permanecerem no evangelho que eu tenho pregado, não podem se salvar. Paulo vai dizer isso aos Coríntios, sua primeira carta, capítulo 15, o versículo 1 e o 2, dá uma confirmada lá. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, primeira carta a Timóteo 4,16. Cuida de ti e da doutrina, fazendo isto, te salvarás. Paulo está advertindo a Timóteo a cuidar na vida dele de fé com Deus, na doutrina, a doutrina de Cristo. Mais interessante é o que Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 13, no versículo 5. Paulo vai dizer: examinai-vos a vós mesmos, se permaneces na fé, ou se já não fostes reprovados. E ainda mais interessante é o que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Aliás, sua segunda carta, é a primeira carta mesmo, capítulo 4, versículo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Escuta o que Paulo vai dizer no capítulo 4, no versículo 1. E o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão muitos da fé, seguindo doutrina de demônios, dando ouvidos a espíritos enganadores. Esses espíritos enganadores estão falando na boca dos homens fraudulentos, que falsificam a palavra, o evangelho, que tiram o povo da verdade do evangelho. E isso está acontecendo aonde? Aonde é que esse povo está desviado? Aonde é que esse povo está recebendo doutrina de demônios e seguindo? Aonde é que esse povo está perdido porque não permanece no evangelho? Aonde é que esse povo está fora do caminho da salvação porque não estão na doutrina de Cristo? Dentro das igrejas. É o povo de Deus apostatando da fé dentro das igrejas. É o povo de Deus desviado da fé, reprovado da fé, perdidos de Deus dentro das igrejas, instituições. O povo de Deus, membro que forma a igreja de Cristo, muitos estão se perdendo, apostatando da fé, sendo reprovado e pegando uma direção contrária, desviando do caminho. Vão se perder se não der ouvido à verdade para voltarem à vida com Deus. Eu acho interessante que Deus usa o profeta Jeremias, não, Ezequiel, capítulo 37, quando ele fala sobre o vale de ossos secos. É Jeremias capítulo 37. Ezequiel. Deus vai usar o profeta Ezequiel para mostrar a situação do povo dele. Era povo de Deus, o povo de Israel. Pode empurrar, seu Tiago. Vou comunicar ela, viu? Se o senhor está na área. Ela ligou, diga, ele já foi, de 4 horas ele volta. Dona Conceição, seu Tiago chegou. Tá, no P, né? Tá certo. Tá indo pro P, seu Tiago, vai lá. Nada.
Isso. Estou aqui confirmando o que Deus fala para o povo de Israel por meio do profeta Ezequiel. Capítulo 37, versículo, especificamente o versículo 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor, para que vivam. Ossos secos. Esses ossos secos era o povo de Deus. Deus usa o profeta Ezequiel no capítulo 37 e mostra ao profeta a condição espiritual miserável do povo, perdido, sem vida com Deus. O povo estava morto, mas o povo pensava que Deus estava com eles. O povo pensava que estava com Deus. Foi preciso Deus enviar o profeta Ezequiel para divertir esse povo. Quantos profetas Deus enviou para o povo dele, no Velho Testamento, para o povo de Israel, para divertir o povo da sua miséria, para mostrar ao povo que Deus estava fora, não com eles, para mostrar ao povo que eles estavam separados da vida com Deus. Quantos profetas Deus levantou para divertir o povo de Israel? E aqui no profeta Ezequiel, no capítulo 37, Deus vai usar o profeta para ir ao povo de Israel, o povo de Deus, mas antes Deus mostra como era que estava o povo, para o profeta saber o que era que tinha que levar para esse povo, dentro de qual condição. E Deus agora, através de uma visão de um vale de ossos secos, Deus mostra a miséria espiritual do povo, sem vida com Deus, seco, separado da vida com Deus. E Deus usa o profeta para dizer, ossos secos, povo de Israel, dê ouvido à palavra de Deus, para que vocês vivam, voltem à vida com Deus. Deem ouvidos à palavra de Deus. Vocês não vão ter vida com Deus por nenhum outro caminho que vocês escolheram seguir. Não é pelo caminho da religiosidade. Não é pelo caminho da formalidade. Não é pelo caminho da religião, dos templos, da vida de sacrifício religioso. Não. Não foi isso que Deus pediu ao povo dele. Deus orientou o sacrifício dentro da necessidade do povo ser justificado temporariamente até Cristo se manifestar. Mas Deus não mandou ninguém viver uma vida de sacrifício. Se alguém pecar, aí tinha que levar o sacrifício, oferecer o animal, para que a ira de Deus no Velho Testamento não caísse sobre a vida de tal indivíduo. Era necessário os rituais cerimoniais, os sacrifícios na Velha Aliança, porque Cristo ainda não tinha vindo. Era necessário ir ao tabernáculo móvel. Depois foi criado o templo, onde ali foi estabelecido o lugar de sacrifício para o povo, no templo. E o povo tinha que ir ao templo. Os judeus, o povo de Israel, tivesse onde tivesse, tinha que ir anualmente ao templo, fazer o sacrifício, viver a vida formal no cerimonial da lei, de adoração a Deus. Tinham que ir ao templo. E era o sacerdote mediador que oferecia para o povo a expiação, o sacrifício do povo a Deus. Fazia a expiação do povo, do pecado do povo para com Deus. Era o sacerdote. Isso na velha aliança. Aprenda isso, velha aliança. Bote na sua mente o que é a nova aliança. O que é o novo pacto de Deus com os homens. Qual é o novo meio que Deus estabeleceu para os homens chegar a Ele, que não é mais o velho que Ele usava. Qual é o lugar onde eu encontro a Deus agora? Que não é mais no velho, no templo. Por onde é agora que eu sou aceito por Deus? Por onde é agora que eu tenho o perdão de Deus? Que não é mais pelos rituais de sacrifício de animais. Você tem que buscar entender isso, irmão. Por onde é agora que eu chego a Deus? Qual é o meio, o mediador? Que não é mais como era no Velho Testamento, através dos sacerdotes. Você tem que aprender isso. Então, vamos voltar para Ezequiel. Deus usa o profeta Ezequiel
para advertir o povo da sua miséria espiritual. Em relação a Deus, o povo estava morto, gente. O povo estava sem vida com Deus. E o povo pensando que tinha vida com Deus. Eu acho interessante quando Deus usa também o profeta Jeremias, capítulo 7. Dá uma lidinha lá do versículo 1 até o 23, tu vai aprender algo muito importante ali. Deus já começa a mandar o profeta ficar na porta do templo. Não entre. O templo já estava corrompido. Aquele ambiente que foi criado como forma do povo ir fazer o sacrifício a Deus, já tinha sido corrompido. A glória de Deus, olha, aprenda uma coisa aqui. Quando a palavra de Deus diz lá em Ageu, que a glória da segunda casa será maior que a primeira, porque a primeira foi a presença de Deus ali dentro daquele Shekinah, aquela fumaça, onde tinha no templo a presença de Deus ali simbolizando pela Arca da Aliança. E Deus, ele manifestou a sua glória ali, pelaquela fumaça, para mostrar que ele estava ali com o povo encontraria Deus ali. Mas essa casa, esse templo onde a glória de Deus foi manifesta, lá no Velho Testamento, já não serve mais. A glória da segunda será maior que a primeira. A segunda é Jesus. É o templo vivo, onde Deus está agora habitando, para que todo aquele que quiser encontrar Deus esteja nele também, em Cristo, e seja templo de Deus. Não é mais num lugar físico, geográfico, não é mais num espaço local. Encontrar Deus agora é em Cristo. É isso que o texto está dizendo. O povo não entende, cria um teatro, cria umas pregações místicas com esse texto. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Eita, Deus está dizendo que vai ser maior a tua bênção do que a segunda, do que a primeira. Deus está dizendo que coisa grande vai acontecer, maior do que aconteceu antes. Não. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Isso está se referindo ao novo pacto, à nova aliança, que Deus agora estabeleceu através de Cristo, não mais da velha. Mas vamos deixar isso para lá. Vamos voltar para Ezequiel, quando Deus mostra a miséria do povo perdido. O povo pensando que estava com Deus. Aí a gente vai para Jeremias, capítulo 7. Vamos ver que o povo também está perdidíssimo. Vivendo a formalidade religiosa, vivendo a solenidade religiosa, vivendo suas congregações no templo, vivendo seus rituais, seus cerimoniais. E Deus usa o profeta Jeremias e diz a ele, fica na porta do templo, não entra, é na porta. Aqueles que vierem com aquela devoção religiosa dizendo, vão para o templo do Senhor, repreende estes, sobre a minha vontade. E Deus vai repreender esse povo, dizer, não é isso que eu pedi a vocês. Não foi isso que eu pedi aos vossos pais quando tirei do Egito. O que eu pedi a eles foi que guardasse a minha palavra, andasse em todo o caminho que eu tenho mandado, para que eu seja o vosso Deus e para que vocês sejam o meu povo. Não é estar dentro de templo, de igreja, de religião, não é viver ritual cerimonial, não é ser batizado, dar dízimo ou guardar sábado, para que sejamos povo de Deus e para que Deus seja o nosso Deus, nos guardando e nos dando a promessa dele para nós, da vida eterna com ele, é preciso guardar a palavra dele, crer e praticar, está nela. Essa palavra é Cristo, é o Evangelho. O povo hoje está perdido de Deus, e é o povo de Deus, o mundo já está perdido. Mas tem muitos membros do corpo de Cristo perdidos de Deus dentro de igrejas, instituições religiosas. Porque apostataram da fé, porque estão sendo reprovados da fé. Por que isso? Porque estão seguindo doutrina de demônios, estão vivendo o evangelho anátema, estão vivendo o paganismo, estão colocando outros meios, estão vivendo prática de fé cega, não pela doutrina de Cristo. Logo esse povo está perdido. Vai olhar, vá analisar o que essa multidão está vivendo e praticando e sendo ensinada a viver como regra de fé e prática para com Deus dentro das religiões. Vai analisar isso.
Você que faz parte da religião, que é um religioso, observe o que é que tu guarda como princípios de Deus. Qual é a direção, a instrução que tu está recebendo para uma vida de fé com Deus? Aonde está a tua esperança de vida com Deus? Vai analisar religioso. Você, meu amigo, que vive a religião, é um religioso. É ou não é? Quem vive em Cristo é um cristão. Quem vive o Evangelho é um cristão. Agora, quem vive na religião é um religioso. O povo está perdido, irmão, dentro das igrejas. Por isso que eu digo sempre e vou continuar dizendo. A religião, seja ela qual for, é maldição. É uma das portas do inferno, que tem levado milhões e milhares de almas para o inferno, desviado o povo do caminho, privado o povo do caminho, levando o povo a se perder. E tudo isso com o nome de caminho de vida com Deus, dentro da religião. O que é que o povo hoje é ensinado? Não, para servir a Deus você tem que ter uma igreja, tem que ter uma religião. Você não pode servir a Deus se não tiver uma religião. Agora vem cá. Quem ensinou isso? Esse princípio, ele vem de onde? Da palavra de Deus? Jesus ensinou isso? Deus nos revela isso? A procurar uma religião, a estar dentro de uma igreja, a viver dentro de uma vida religiosa para ser de Deus. Quem estabeleceu isso? O diabo, através dos seus ministros, que se dizem homens de Deus ungido, cheio da unção, que criaram seus impérios, suas instituições, estabeleceram seu trono, seus altares, botaram a mentira casa de Deus para atrair o povo ali dentro, para o povo ser negócio deles, e o diabo usando eles para desviar esse povo da verdade do Evangelho de Cristo. Eu convido você a ser sensato. Eu convido você a analisar, examinar e observar. Observe o que ensina a religião evangélica. Não confundam o Evangelho de Cristo Jesus com a religião evangélica, tá? Igrejas evangélicas. Não confundam, tem nada a ver. Então, eu convido vocês a analisar o que ensina as religiões evangélicas com suas milhares de igrejas. Examine o que ensina o sistema doutrinário da religião católica. Examine o que ensina a religião espírita. Examine o que ensina a religião dos Testemunhos de Jeová. Examine o que ensina a religião de Mormons e todas as outras religiões. Examine, analisem o princípio, os valores que tais religiões pregam e ensinam para o povo viver como se fosse para Deus, meio de salvação, como se fosse meio de vida com Deus, meio de graça de Deus. Ensine esse povo, analise e examine o que esse povo é ensinado dentro dessas religiões. E pegue tudo isso e faça a comparação com o Evangelho. Você vai perceber que todos os ensinamentos religiosos das religiões não conferem com o Evangelho. O Evangelho é o que Cristo pregou. O Evangelho é a revelação de Deus ao mundo, que leva ao homem o conhecimento do caminho, do meio por onde ele vai chegar a Deus. E essa revelação veio por Jesus, que pregou o Evangelho do reino de Deus. Foi Jesus que trouxe as boas novas do céu, que deu ao homem o conhecimento da salvação. Então examine tudo que Jesus ensinou e compara com o que ensina os líderes religiosos dentro das religiões. Eu vou só citar 3 coisinhas simples. Casa de Deus. O povo é ensinado que casa de Deus é a igreja, instituição. Que se não tiver lá dentro, não tem a Deus. O povo é ensinado de que a vida com Deus é centralizada dentro dessas casas. Jesus não ensinou isso. Batismo nas águas. Essas são as portas de entrada da religião. Todas elas. Evangélica, espírita, católica. É a mentira de igreja, lugar, casa de Deus. E a mentira do batismo nas águas. Como se fosse mérito, meio, virtude. Para o homem alcançar a remissão de pecados. Para o homem ter o novo nascimento.
para o homem entrar no reino de Deus e para o homem fazer parte do corpo de Cristo. Os líderes religiosos, seja evangélicas, católicas, eles ensinam sobre isso. Por quê? O batismo nas águas é uma das principais portas de entrada para você estar preso no sistema, ser negócio do sistema e dominado pelo sistema. Por quê? Porque se você não for batizado, você não torna-se membro do sistema. E essa é a tática que eles, por Satanás, criaram. Essa mentira na mente do povo, se que o povo não se batizar, não é de Deus. Aí o povo tem que se batizar. E automaticamente você torna-se propriedade e membro da instituição que você está se batizando, da instituição religiosa. Então, veja as mentiras pregadas dentro do sistema religioso. E isso, todos eles pregam. A religião católica prega, a religião espírita prega. A questão de casa de Deus, a questão de batismo nas águas, como um meio de graça para você receber remissão de pecado. Tem pastores que até diz que se não for batizado não é salvo. Se não tiver dentro de uma igreja, não tem comunicação com Deus, não tem ligação com Deus. Veja que absurdo. Eles estão substituindo Jesus, que isso só Jesus é quem garante, por igreja, por ritual de igreja, batismo. Aí vem a questão de dízimo, que é a fonte de renda do sistema religioso. Porque o sistema religioso é um instrumento usado por Satanás, que usou o homem para pregar esse sistema. E para o homem ser fiel ao sistema religioso, ele precisa de renda. Então o dízimo é o que leva eles a querer propagar o sistema religioso. Porque eles vão ter o lucro, vão ter a vantagem, vão ter a prosperidade. E vão ter o povo como negócio deles. E vão estar sobre o povo com autoridade, poder e domínio. E o povo submisso a eles, aos líderes religiosos. Então eu peço a vocês para observar isso. E eu peço a vocês que examinem. Aonde Jesus ensinou isso a alguém? Aonde Jesus ensinou que casa de Deus é alguma igreja, algum lugar, alguma instituição religiosa? Aonde Jesus ensinou alguém que tem que se batizar nas águas dentro de alguma religião para poder receber remissão de pecados? Aonde Jesus ensinou alguém a dar dízimo? E tem muitas outras mentiras. E eu vou parar por aqui. Eu peço a você, seja sensato, seja humilde, seja prudente ao ouvir e analisar. Analise tudo isso que eu expus aqui para você chegar ao esclarecimento da verdade que vai te libertar. Amém, meu irmão? Esse é o meu trabalho, evangelista Wellington Ramos, pregar e propagar os princípios, os valores, a verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O meu compromisso é pregar, defender valores e princípios e causas, e a causa do Evangelho, não de instituição religiosa nenhuma. Pois eu não sou, já fui livre da religião, fui liberto, não sou mais um membro, não sou mais propriedade, não sou mais um fantoche, não sou um robô, não sou alienado, nem tampouco dependente de religião ou igreja alguma. Eu fui liberto por Cristo. Conheci a verdade, a luz de Deus iluminou o meu entendimento. Que essa luz também que está indo a você, ilumine o seu, amém?